Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje vamos falar sobre o WazeWave, né, um indicador aí desenvolvido, né, por David Weiss, né, com o objetivo de identificar padrões de ondas e movimento de preços com base no volume negociado, tá? Então ele é um indicador de volume aí, né, que tem a base dois indicadores também que o próprio David Weiss também tem, né, de conceito na verdade, né, que é a onda de preço, né, que é o Price Wave, e a onda de volume, que é Volume Wave, tá bom? Nós vamos falar exclusivamente do Waze Volume, tá? E vai se dividir em algumas partes, né? Aí eu vou falar primeiro que a gente tem um indicador nativo aqui do Profit. Eu vou mostrar para vocês, tá? Um indicador nativo, como é que vocês inserem. Tem um indicador que eu desenvolvi, tá? Que não é novidade, não foi eu que criei, né? Eu peguei apenas a ideia que já tem ali no TradeView, já tem outras plataformas, né? Eu vi tendo um grupo no Facebook que tem uma pessoa que desenvolveu também o WazeWave duplo, né? Lá eles chamam de WazeWave Double, né? E o nosso aqui é o WazeWave duplo, que eu coloquei o nome, né? Vou mostrar como é que vocês baixam também esse WazeWave duplo, tá? Para que vocês possam inserir na tela de vocês. Tá bom? Então primeiro eu vou ensinar para vocês aqui como é que vocês vão colocar aqui o WazeWave nativo do Profit, tá? Em qualquer versão do Profit tem ele, tá? Você vai clicar com o botão direito aqui na parte vazia do gráfico, inserir indicador, tá? Você vai digitar o Waze, né? E aqui você vai ver aqui, ó, na lógica WazeWave, tá? Eu vou vir aqui embaixo e inserir uma nova janela, tá bom? E vou dar um OK, tá? Aqui você vai ver que é o lógica o WazeWave, tá? A gente pode estar olhando aqui que é um indicador de volume na formato histograma, beleza? Então vamos falar dele aqui, como é que a gente faz análise, né? Na verdade, uma das análises, porque existe vários tipos de análise em cima do, assim como no volume financeiro, do WazeWave também não é diferente, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar é que o WazeWave ele tem como objetivo mediar as ondas, né? Aí as ondas do que? Que o movimento do mercado faz, né? Vou centralizar mais o gráfico aqui para vocês entenderem, tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, e separar, por exemplo, essa parte aqui, ó. Vocês vão ver que essa parte do volume, o que está acontecendo aqui? Essa parte do volume, o volume está subindo só porque negativo, né? Isso mostra que o grande fluxo negativo, o grande volume está sendo negociado aqui a favor de uma pernada de baixa, tá? Vocês podem ver aqui em cima que a gente tem aqui um movimento baixista, tá? Então, quando está em vermelho, significa que o movimento é baixista, tá? Tá a favor do movimento baixista, o volume, tá? Quando você tem aqui, por exemplo, vamos pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui com essa aqui, né, que é justamente do histograma, vocês vão ver que tem um movimento aqui altista, tá? A gente tem um movimento altista aqui e o volume está verde, né, e crescente, né? Isso é uma forma de se olhar aí esse histograma de WazeWave, tá? A outra forma também é de você ver quanto foi, né? Você vê aqui a altura, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse movimento aqui, né? Você pegar, olha a amplitude dele, né? Ou seja, o quanto de volume ele colocou para que essa pernada aqui fosse feita, né? Isso pode nos mostrar aí qual o próximo movimento. O próximo movimento ele pode ter essa mesma pernada, né? Esse próximo movimento de baixo que ele fizer, ele pode ter essa mesma amplitude. Do lado inverso também a mesma coisa, né? Se você vê aqui que teve, por exemplo, essa amplitude aqui de alta, né? Você pode medir aqui também a mesma, provavelmente o mesmo tamanho de amplitude. Repare que é quase o mesmo tamanho, tá? Isso é uma forma, não estou falando que é o certo, que é errado, é o que eles explicam por aí. E tem mais outras formas também de se olhar esse volume, tá? Mas não vamos abordar aqui. O fato é que esses volumes aqui
o Waze, se você clicar aqui 2 vezes, você vai ver que tem a periodicidade dele também, né? Então você pode usar, por exemplo, de 5, que ele vai nos trazer uma forma mais ampla. Ele não mudou muito aqui, mas deixa eu colocar, por exemplo, aqui, vou colocar de 10 aqui, só aleatório, só pra gente ver, tá vendo? Ele pegou o que? O movimento, né? Vou pegar aqui, ó. Ele pegou um movimento maior, tá? Ó, ele pegou esse movimento aqui de baixa, tá? Agora ele pegou esse movimento aqui de alta, tá? E ele pegou todo esse movimento aqui de alta, tá vendo? Certo? Então a gente pode determinar que esses períodos a gente pode trabalhar com fractais, por exemplo. Se você tem um período de 10, né, que se você inserir outro wave, né, da Neológica aqui, você pode trabalhar, por exemplo, olhando um periodicidade maior, né? Por exemplo, você está olhando aqui que o preço está subindo, mas dentro dessas regiões, dentro desses preços, né, você vai ter as correções, tá? E essas correções aqui é mostrada com volume menor, ou seja, com periodicidade menor, tá? Então você pode ver a hora que está corrigindo. Numa amplitude maior, você tem o preço subindo, na amplitude menor, você tem o preço fazendo o zigue-zague, beleza? Então você pode olhar aí as correções através de um tempo gráfico, não, de uma velocidade menor aqui no Wave, tá? Pensando nisso, pessoal, não para não deixar o gráfico muito poluído, o que desenvolveram, né? Desenvolveram um único Wave, né, que tem aqui duas periodicidades em um só, tá? E aqui eu vou colocar para vocês aqui, ó, vou inserir um indicador e vou colocar o nosso, tá? O Wave, tá? Wave duplo. Aqui eu vou colocar o nosso para vocês verem, né? Aqui ó, que ele tem duas periodicidades dentro dele, né? Se a gente for pegar aqui essa periodicidade aqui de cima, por exemplo, e colocar aqui ó, periodicidade 1, parâmetros, periodicidade 1, eu colocar aqui, por exemplo, de 10, igual tá ali o primeiro, e colocar e deixar aqui a segunda periodicidade de 3, né, que é esse de baixo aqui, né? Então eu tenho esse de cima e esse de baixo plotado num único gráfico, né? O que vai nos mostrar aí aqui a mesma coisa, só que reparem aqui que eu tenho todo esse movimento de alta, que ali em cima tem também, tá? O mesmo movimento de alta, mas reparem que eu tenho também as fractais aqui dentro, né? Se vocês forem reparar, eu tenho todos esses fractais aqui dentro plotado, beleza? Vocês podem olhar aqui que eu tenho ele conversando diretamente com o velocidade menor também, tá? Então, em vez de plotar 2 vezes, né, para você ver aqui as correções e tal, eu já ploto uma vez só e posso conferir aqui, né, as correções dele aqui plotado no gráfico, tá? Então, isso aqui dá para usar fazendo esse movimento de fractal, tá bom? Eu vou fechar os outros aqui de cima e deixar só o nosso, tá? E aí vocês podem configurar a periodicidade que vocês acharem melhor, tá? Ele vem para o padrão 5 e 3, tá? Mas vocês podem configurar aí ou 2, né? Pode colocar aqui também. Pode configurar da forma que vocês forem estudando aí, tá? Eu apenas desenvolvi esse indicador aqui porque eu achei muito interessante e tem os prós e contras, né? Os prós é que você pode realmente observar que ele é muito assertivo. Ele mostra realmente a direção aí do mercado e tudo mais, mas nem tudo são flores, não é o santo grau. O problema dele é que, por exemplo, ele existe um fenômeno aqui na programação que a gente chama de repintura, tá? O que é essa repintura? Vocês veem aqui que os dois, né, as duas periodicidades, um tá verde, né, e o outro tá vermelho, né, significando que um está demonstrando uma força negativa e outra força positiva aí dentro do volume, né? Mas o que acontece, pessoal? Quando essa força predomina, pode acontecer dele voltar e repintar toda essa escala aqui, ó,
para verde, né? Quando mudar aqui, pode repintar tudo para verde. Então, o que era negativo pode virar positivo, porque ele segue o volume. Então, ele faz fenômeno de repintura, ou seja, ele muda a cor de acordo com que o volume vai prevalecendo, tá? Vamos falar assim. Então, às vezes você vai olhar no gráfico aqui, poxa, poderia pegar aqui no talo, tal, essa movimentação. Não, galera, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim. Quando você estiver fazendo testes, vocês vão ver que ele tem um atraso. Stone, por que ele tem um atraso? Porque, por exemplo, ele vai medir essa perna aqui, ó. Vai medir esse topo aqui, né? Pegar esse topo aqui com esse fundo e vai medir toda essa perna, correto? Correto. Só porque até ele identificar que isso aqui é um fundo e isso aqui é um topo, ele vai demorar um tempo, né, para o preço subir aqui, de acordo com a precisidade que a gente determina aqui, tá? Se é 5 candles, ele vai demorar 5 candles para identificar que isso aqui é um fundo, tá? Um exemplo legal que eu posso dar para vocês é a questão aqui do nosso topos e fundos, né? O detector de topos e fundos nativo do Profit, né? É a mesma coisa se vocês forem olhar. Se eu for configurar aqui com um tempo maior, olha só, para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui no período de 5, né? Um período de 5 aqui, e vocês vão ver aqui que realmente, ó, esse topo dele aqui, né? Com esse fundo aqui é exatamente esse histograma que ele formou aqui embaixo, tá? Você vê esse topo aqui é exatamente o histograma que ele fez aqui embaixo. Quando você vê esse movimento curto aqui, ó, opa, cliquei errado aqui, esses movimentos curtos, vê que ele está identificando esses topos e fundos aqui vindo do detector de topos e fundos, né? Olha, para você ver aqui, ó, tá vendo? Olha como ele identifica aqui. Então, ele junta esse detector de topos e fundos com o volume. Então, por isso que ele faz a repintura, porque até ele detectar que isso aqui é um topo, que isso aqui é um fundo, aí ele vai decidir se o preço realmente aqui está subindo, se está fazendo a correção, né, ou se está caindo, enfim. Aí até ele decidir, ele vai fazer a repintura dele. Repare que aqui, ó, ele fez aqui o movimento de entrada, né? Aqui o movimento de entrada, né? De um novo volume, né? Que seria um possível fundo aqui embaixo, mas repare que ele não marcou ainda o outro topo, né? Não marcou porque ele não tem ainda um outro topo definido, tá? Porque ele não conseguiu detectar ainda, beleza? Bom, pessoal, como é que eu insiro, né, esse indicador Waze Wave duplo, né? Você vai vir aqui, ó, em estratégias, automação de estratégias, né? Dando um erro aqui, vamos ver aqui. Vamos lá, automação de estratégia. Pronto. Deixa ele carregar aqui. Ainda está com erro. Vamos ver, está carregando. Pronto. Você vai procurar aqui, você pode procurar pelo meu nome aí do canal também, Stone. Tá? Ele vai carregar aqui, você vai ver os indicadores que tem aí relacionado aí ao meu nome, tá? Então você vai encontrar aqui o Wave duplo, né? Vai clicar aqui em cima, né? Ele vai mostrar aqui para vocês. Repare que esse indicador foi publicado hoje pela Nelogica, né? Que eu pedi para eles publicar, isso foi publicado hoje, tá? Então é só você vir aqui, ó, ele é gratuito, é só clicar em assinar, tá? E aí você insere no seu gráfico, igual eu inseri aqui e mostrei para vocês, beleza? Eu indico vocês também dar uma olhada no materiais do Waze Wave, né, aí na internet, né, falando sobre a teoria de Wyckoff, né, baseado na teoria de Wyckoff, que vocês vão ter ideia de como é que vocês usam melhor esse indicador. A princípio, é vocês definirem aí qual que é o volume que está predominando na pernada que está ocorrendo, beleza? Então é isso aí, pessoal, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você gostou, né? Deixa o like aí também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, beleza? Compartilhe aí com mais pessoas, né, para ajudar o nosso canal a crescer também, e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!